Olá, sejam bem-vindos ao canal do Grupo Frei Anselmo. Eu sou Kleber Ferreira e hoje vamos dar continuidade aos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, convido a todos, antes de começarmos, a curtir o nosso canal, a compartilhar, pois é muito importante a sua curtida, o seu comentário logo abaixo. Nos ajude compartilhando esse vídeo, tá bom? E mais uma vez, vou pedir para quem puder, vamos fechando os nossos olhos, vamos procurando nos tranquilizar, acalmar os nossos corações, vamos entrando em sintonia com o Mestre Jesus e pedindo para o Mestre Jesus, esse nosso irmão maior, que nos acolha, que nos perdoe e principalmente que esteja conosco todos os dias de nossa vida. Mestre, estamos aqui diante de Ti, pedindo a Sua luz, a Sua proteção, o Seu amor, pois ainda somos muito pequeninos nessa estrada. E assim, Mestre, esteja conosco em nossos lares, em nossos trabalhos, em nossa vida, nos protegendo e nos abençoando, hoje, agora e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos dando continuidade, deixa eu colocar aqui o livro na tela. Aqui o livro, só organizar um pouco aqui. Então, novamente, o livro é O Caminho, Verdade e Vida, que é psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. A lição de hoje é a número 16, Endireitai os Caminhos. Então, eu vou fazer a leitura e nós vamos conversando depois sobre o que está aqui, que foi trazido para nós. Então, abrindo aspas aqui. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, João Batista. Está em João, capítulo 1, versículo 23. A exortação do precursor, né? Então, a exortação aqui é o chamado, a advertência, né? Um ponto de atenção, permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João. Abre aspas novamente. Endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se à alma do Salvador, ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência. Regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e cintiloás ao teu lado com a sua bênção. Então, aqui a lição, né? O nome já diz, né? Endireitai os caminhos. Então, vamos começar a refletir aqui que o Emmanuel nos trouxe, né? Esse trecho de João Batista e de João, né? O que acontece? O que é endireitai os caminhos? Vamos parar aqui, vamos fazer uma reflexão. Nós somos seres que temos uma energia, nós temos uma sintonia. Eu sempre gosto de colocar aqui nas explicações que vamos pensar como se fosse uma rádio. Se você sintonizar erroneamente uma rádio, a música não vai sair.
vai ter chiado, né? Você vai ouvir barulho. Então, aqui em São Paulo, né, 100,9 é a Jovem Pan e 101,7 é a Alfa FM. Se você inverter e colocar 101,7, você não vai ouvir a Jovem Pan. Né? O contrário é verdadeiro. Se você colocar 100,9, você não vai ouvir a Alfa FM. E aí você pergunta, Kleber, o que tem a ver isso com endireitar os caminhos? Tem tudo a ver. Se nós estamos frequentemente sintonizando a rádio negativa, obviamente que nós não vamos ter coisas positivas. Isso é muito lógico. E nós somos antenas espirituais. Chico Xavier já disse isso para nós. Nós captamos, né? Quando a gente fala Jesus não está longe, ele está conosco o tempo todo, mas nós estamos captando a rádio, né, crítica à rádio de Jesus, a rádio de Deus. Será que nós estamos captando? A partir do momento que nós temos, que nós cometemos erros, equívocos, enganos, o que acontece? Nós sintonizamos numa rádio, né, vamos colocar assim, negativa. A partir do momento que a gente começa a se melhorar, né, vamos começar a nos endireitarmos, o que acontece? Que estrada que nós pegamos? Que sintonia que nós entramos? Na sintonia do bem. Então, aí vem uma outra pergunta, mas Kleber, como que eu entro na sintonia do bem? Nós já sabemos isso há pelo menos 2000 anos, sem comentar os ensinos de Moisés, né, do Velho Testamento. Se nós olharmos para o próprio Velho Testamento, trazendo os 10 mandamentos, se fizermos aquilo, já está resolvido. E depois que Jesus veio, então, né, que ele esteve entre nós em carne, nós já sabemos que ele trouxe o Evangelho de Deus para nós. Então, nós sabemos o que é necessário para que a nossa frequência vá para o bem e não para a parte negativa. E quais são essas? Vamos aqui revisar. Talvez a principal de todas, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Ele coloca aqui, a si mesmo, nós precisamos nos amar primeiro. Como que você vai dar amor se você não se ama? Como você vai doar algo que você não tem? Eu gostaria de doar um veículo de transporte para uma instituição de caridade que precisa de um veículo. Se eu não tenho, como que eu vou doar? É a mesma coisa. Como eu vou amar alguém se eu não tenho um amor próprio? Outra coisa, a caridade. Nós estamos fazendo a caridade, seja ela caridade material ou moral. Ah, Kleber, mas o que é caridade material e moral? Rapidamente, caridade material, vamos colocar, o dinheiro, um prato de sopa, um cobertor, uma roupa, e a moral? Quando você ouve a pessoa, quando você fala boas palavras, quando você se modifica como pessoa, para melhor, obviamente, aqui que nós estamos falando, quando você se endireita, né, como diz a lição. Essa é a caridade moral, que é a mais importante. Porque vamos pensar da seguinte maneira: eu não tenho a capacidade de mudar o mundo. Nem Jesus esteve aqui para mudar o mundo. Ele veio aqui para mudar espíritos. Cada um tem que mudar individualmente. Eu não posso querer acender a luz do outro se eu não tenho luz. Eu posso ajudá-lo, mesmo que eu ainda não tenha muita luz. Mas eu não posso colocar na minha conta que a minha responsabilidade é melhorar o outro enquanto eu não me melhoro. Então, vamos endireitar o nosso caminho. Então, eu falei aqui do amor ao próximo, como a si mesmo, falei da caridade. Uma outra coisa muito importante que a maioria das pessoas falam, eu não consigo. Consegue? Precisamos de hábitos, precisamos de esforço, precisamos de tentativas, é o perdão. Se nós não perdoarmos ao próximo, como diz, né, o Pai não vai nos perdoar, né? Como que eu quero ser perdoado se eu não sei doar o perdão? Nós sempre nos colocamos na situação de que temos que perdoar alguém. Sim, temos que perdoar, mas também temos que aprender a pedir perdão. Afinal de contas, não somos infalíveis. Então, nós temos muitas coisas, eu coloquei essas três que são as principais: o amor, a caridade e o perdão, né? Podemos falar da benevolência para o erro com os outros. Ao outro, eu dou o direito de ele ser o que ele quiser. A minha pessoa, eu preciso ser o mais disciplinado possível. Então, a minha obrigação não é julgar o outro.
A minha obrigação é entender que o meu semelhante, que o meu irmão de estrada, né? Ele tem o tempo dele para se endireitar a hora que ele quiser. A minha pessoa cabe eu me endireitar em primeiro lugar. Claro, eu posso ajudar outra pessoa. Obviamente que a gente, nesse caminho, a gente não vai ficar de braços cruzados. Mas, novamente, a minha grande obrigação é endireitar a mim mesmo. Então, nós temos diversas coisas, indulgência para os erros dos outros, que é isso exatamente que eu estou explicando. Se nós não sintonizarmos no bem, como você vai querer receber o bem? Você faz uma súplica para Deus, Senhor, me ajuda, mas você está roubando o próximo, você está enganando o próximo, você está prejudicando o próximo. Jesus quer te ajudar, Deus quer nos ajudar, o plano espiritual quer nos ajudar, mas nós estamos na frequência errada. Aquilo que eu expliquei do rádio. Mesmo que eles quisessem nos ajudar de uma maneira efetiva, eles não conseguem porque nós não estamos na vibração. Nós não estamos na estação, né? Lembra do rádio? Nós não estamos sintonizando a frequência do bem. Novamente, todos nós erramos. Vamos errar ainda. Estamos numa escola e num hospital. Vamos atingir a nossa adolescência espiritual, talvez. Depende de cada um de nós. Então, nós precisamos começar a entender que precisamos nos endireitar. De uma vez, vamos ser seres críticos amanhã? Até deveríamos, mas para nós ainda é muito difícil. Então, vamos passo a passo nos melhorando. Eu gosto muito de falar isso nas minhas aulas ou nas próprias palestras. Olhe para o espelho, converse com você mesmo, veja o que você pode modificar. Modifique um pouquinho todos os dias, seja ficando menos no celular, seja julgando menos. Outra coisa importante, sem reclamar, né? Uma outra coisa de muita importância é a gratidão. Eu gosto muito de falar isso, porque não é uma frase clichê, é uma frase importante. Se você não é grato por ter um sapato para colocar no pé, por ter uma vestimenta para você colocar no corpo, pela aquela blusa de frio quando você sai para trabalhar e está frio, pelo chuveiro com água quente, pela água, pela energia elétrica, né? Se você não é grato pelo pão todos os dias, se você não é grato pelo seu trabalho, não importa se existem dificuldades, se existe dificuldade dentro do seu lar, por que, que não vai existir no trabalho? São duas grandes escolas, né? A primeira é o nosso lar e a segunda é o trabalho. Tanto é que no livro dos Espíritos nós temos a lei do trabalho. O trabalho é importante. Tudo que não está crescendo está morrendo. Então, é muito importante que nós precisamos, que nós saibamos, né? Endireitar o nosso caminho. E isso é fácil. Está no Evangelho que Jesus trouxe para nós. Podemos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, podemos abrir a Bíblia e nós vamos saber, além do que, tudo que é bom está na nossa consciência. Nós já viemos com esse sintonizador do bem, né, e da negatividade, né, dos erros instalados em nós. Alguns utilizam mais, outros utilizam menos, mas já está aqui dentro. O nosso coração grita quando nós estamos fazendo alguma coisa que não é legal. Então, meus amigos, meus irmãos, nós precisamos começar a colocar em prática, se não seremos, igual está aqui atrás, bibliotecas ambulantes. Ah, eu tenho conhecimento. Ter um conhecimento e não aplicar não adianta nada. Isso serve para tudo na vida. É importante termos a teoria, importante nós estudarmos, mas precisamos começar a colocar em prática. É importante falar de Jesus, mas o mais importante é fazer o que Jesus fazia, é praticar aquilo que ele nos trouxe. Talvez seja um pouco difícil para nós ainda, mas já é possível. O mestre, como o maior professor que nós tivemos, o ser mais iluminado, mais perfeito que já esteve entre nós, ele não traria uma lição para nós que nós não tenhamos capacidade de colocar em prática. Seria injusto. E nós sabemos que ele não é injusto.
Então, leia todos os dias uma página edificante. Comece a sintonizar com o mestre. Como? Se melhorando. Evite a ingratidão, evite ter medo de tudo, evite ter um excesso de preocupações, evite querer descobrir o que vai acontecer amanhã, nós não sabemos. Faça o seu melhor hoje. Vamos evitar ficar olhando para o passado e vamos evitar ficar olhando só para o futuro. A gente sabe, a gente torce, né? A gente quer que ele chegue o futuro, mas vamos fazer o nosso melhor no presente. Levante, faça uma prece antes de sair da cama. Não é para ficar meia hora na cama conversando com Deus. Se quiser, não tem problema, mas o que eu quero dizer, as pessoas acham que prece ela tem a ver com tempo ou com palavras bonitas. Não, tem a ver com sentimento. Obrigado, Senhor, é uma prece. Levante, antes de chegar no seu trabalho, já vai fazendo prece para as pessoas que estão lá, para o seu gestor, para o seu chefe, né? Para os seus colegas de trabalho, para os seus subordinados, para o dono da empresa. Abençoe onde você traz o seu pão. Se você tem um carro, agradeça pelo carro que você tem. Poxa, Cláudio, mas o meu carro é velhinho. Mas ele está funcionando? Ele está te levando onde você precisa? Agradeça. Agradeça por você ter, então, naquele dia dirigido e deu tudo certo. Se aconteceu nenhum tipo de acidente. No transporte público, a mesma coisa. Quantas coisas nós temos para agradecer? Se você tiver dúvida, eu sugiro que você pegue um caderno, passe uma régua no meio com a caneta, coloque o que você tem de bom e o que você tem de ruim. Comece a escrever o que você tem. Tenho certeza que você vai ter mais coisas boas a agradecer do que coisas ruins para reclamar. Clamar é pedir, né? Se você reclama, você está pedindo de novo. Então, evitar as reclamações, né? Sair da ingratidão. É natural, o medo é um tempero, nós precisamos do medo ainda, né? Se não tivéssemos medo, atravessaríamos a rua de qualquer jeito. Pularíamos no mar, ou numa piscina, ou num rio sem saber nadar. Então, ele é necessário. Nós não precisamos e não devemos somente viver no medo. E na mesma coisa nas questões morais, nós precisamos nos modificando todos os dias. Evite julgar uma pessoa que você nem conhece direito o que ela tem de problemas na vida. Todos nós temos as nossas as alegrias e nossas dores. Não existe um ser que está aqui encarnado ou desencarnado que não tenha problema. Ah, mas ele é rico. Pode ter certeza que ele tem problema. Seja um problema emocional, seja um problema de saúde, seja um parente, um familiar. Todos nós temos problemas. E quem é rico geralmente tem uma empresa. Quem tem uma empresa tem responsabilidade com os funcionários. Não somente a responsabilidade de pagar o salário deles, mas uma responsabilidade de cuidar deles. Afinal de contas, Deus emprestou aquela capacidade dele ser um empresário para que ele ajude pessoas, para que aquela pessoa leve o pão para casa todos os dias. Então, para endireitar o nosso caminho, a receita já está aí há muito tempo, né? O Evangelho, que Jesus reforçou, né? Lembrando que Moisés foi a disciplina, Jesus o amor, né? O Espiritismo veio trazer, explicar tudo isso, a revelação, né? Então está na hora de começarmos a colocar em prática os ensinamentos. Eu até brinco, começa a fazer uma, começa a raciocinar para você saber se você está no caminho certo ou no caminho errado. E vamos perdoar os erros dos outros, porque nós erramos todos os dias. Nós cometemos pequenos deslize. Ainda não temos a capacidade de ficarmos 24 horas em condições perfeitas, mas estamos aprendendo. Então vamos ter fé, Jesus está conosco. Ou se você chama de Espírito Santo, de Deus, não importa a nomenclatura que você está vendo de uma outra religião. Nós não estamos sozinhos. Nós temos
Jesus, nós temos os nossos mentores, guias espirituais, os nossos anjos da guarda, não importa o nome que você coloque. E nós temos aqueles seres que estão encarnados que nos amam, seja um pai, uma mãe, um irmão, um tio, primo, um amigo, né? Então não estamos sozinhos. E aí, o que acontece quando a gente não consegue aquilo que nós não queremos, né? Aquilo que nós queremos, né? Desculpa. A gente perde a fé. Mas manter a fé é o que é. Fé não é acreditar, como muita gente pensa. Fé é confiar. Acreditar em Deus, a maioria de nós já acreditamos. E confiar nele, que ele está fazendo o melhor por nós. Então, quando às vezes não conseguimos algo naquele momento, não significa que nós não vamos conseguir. Pode ser que venha depois. Ou pode ser que venha algo muito melhor. Ele é o nosso Pai. Né? Tem aquela passagem bíblica. Se nós que somos imperfeitos, um filho pedir um pedaço de pão, nós não daríamos uma pedra. Ou se ele pedir um peixe, nós não vamos dar uma serpente. Imagina Deus. Então, nós precisamos ter essa ciência de que nós temos que nos endireitar. Ah, eu quero endireitar a minha esposa ou meu esposo. Vocês podem fazer isso juntos, né? Ou a família, o pai, a mãe, os irmãos, podemos fazer isso juntos. Mas primeiro, preocupe-se em endireitar você mesmo. Não ficar apontando o dedo para o outro. Novamente, o outro, ele deixa ele ser o que ele desejar que ele seja. Agora, nós precisamos e devemos nos melhorar continuamente. Afinal de contas, não estamos sozinhos. Pegue um livro todos os dias, leia pelo menos uma página edificante, ou a Bíblia também, não importa. Algo que te mude, né, a sua energia, que você comece a sintonizar com o bem. E nós conseguimos, só vamos conseguir ser ajudados quando a gente sintonizar melhor com o bem. Então, se você gosta de fofoca, de falar mal do outro, de julgar, de reclamar da política, do político, do Brasil, ou qualquer que seja, você não vai estar sintonizando coisas boas. Nós não estaremos sintonizando coisas boas. E aí nós vamos trazer isso para as nossas vidas. Quando você abre o celular, ao invés de você ver coisas boas, só fica vendo notícias trágicas, acidentes, coisas negativas. Isso influencia a nossa vida mais do que você imagina. Então, para nos endireitarmos, precisamos seguir o Evangelho que Jesus trouxe. Precisamos andar com Jesus. E o Mestre, ele está de braços abertos nos esperando. Ele nunca foi embora e nunca irá. Façam o Evangelho no lar, agradeçam ao amanhecer e antes de dormir. E vamos todos nós juntos procurar nos endireitarmos nessa jornada que nós temos aí na vida, tá bom? Então esse foi o recado que eu quis trazer para vocês. Eu peço a gentileza de comente aqui embaixo o que você achou dessa palestra. Se você também não gostou ou quer dar uma dica ou quer falar alguma coisa sobre a casa, não tem problema, escreve, curte, compartilha com alguém. Às vezes para você não fez muito sentido isso aqui, mas talvez para alguma pessoa pode fazer sentido. E uma outra coisa, visite a nossa casa. Entre lá no site francemo.org.br, faça uma visita. Nós precisamos muito da sua ajuda. Nós temos obras assistenciais, pessoas que precisam de nós, seja de roupa, mantimentos, até uma pasta de dente, um sabonete, uma escova de dente, um presta-barba, né? Nós ajudamos pessoas, irmãos em situação de rua, tá bom? Então foi isso. Muito obrigado por estar até aqui comigo. E mais uma vez, vamos fechando os nossos olhos, quem puder. E agradecidos, mestre, que estamos nesse momento. Peço humildemente, mestre, abençoe e adentre ao lar de cada um que está assistindo
nesse momento, e a todos os irmãos que precisam. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e Jesus.